Fala, fiel. Segura essa porque o papo hoje é daqueles que mexem com o coração de qualquer corintiano. O assunto é pesado, envolve grana, estádio, projeto de futuro e, claro, o sonho de ver o Corinthians livre de uma das maiores dívidas da sua história. Pois é, o Timão foi conversar com a Caixa Econômica Federal e pediu, de forma oficial, o valor total para quitar a Neoquímica Arena à vista. Isso mesmo que você ouviu. O clube quer saber quanto precisaria desembolsar para pagar tudo de uma vez e colocar um ponto final nessa história que já se arrasta há anos. Aí você pode até pensar, mas o Corinthians tem dinheiro para isso. Calma, ninguém está dizendo que o clube vai lá e paga amanhã. A ideia é outra. O simples fato de procurar a Caixa e pedir esse valor já mostra um passo importante. Mostra que existe planejamento, existe a intenção de entender os números, e principalmente, de buscar alternativas. E vamos combinar, só quem é corintiano de verdade sabe o que esse estádio representa. É muito mais do que concreto e arquibancada, é o símbolo de uma era, o palco das maiores emoções e o orgulho de milhões de torcedores. Então sim, o clube sonhar em quitar a arena é algo gigante, é pensar em liberdade financeira e em um novo começo. Atualmente, a dívida gira em torno de 668 milhões de reais, um valor absurdo que pesa todo mês nas contas do clube. Mas o que o Corinthians quer entender é, se for pagar à vista, quanto sairia com desconto? Aí começa o raciocínio. Quem entende de economia sabe que quando se paga um valor antecipado, existe um abatimento considerável nos juros. Então, se essa dívida fosse renegociada para pagamento à vista, talvez caísse para algo em torno de 400 milhões de reais, talvez até um pouco menos dependendo da negociação. Imagina o alívio que seria para o clube, fiel. Sair de uma dívida gigantesca para algo mais administrável, com o estádio finalmente sendo de fato e de direito do Corinthians. E o mais interessante é que isso não é um sonho jogado ao vento. Existe um plano por trás. O clube está trabalhando nos bastidores com o projeto dos novos *naming rights*, aquele contrato que dá o nome ao estádio, junto com o pacote de patrocínio master da camisa. Esse combo pode render entre 250 e 270 milhões de reais, dependendo da empresa que fechar o acordo. Só esse valor já seria um passo gigantesco para amortizar parte da dívida. E mais, o Corinthians espera conseguir um adiantamento considerável nesse contrato. Tem gente falando em 300 milhões de reais adiantado, o que, se confirmado, colocaria o clube muito perto de ter o valor necessário para quitar a arena. Agora imagina o cenário, fiel. O Corinthians fecha o contrato dos *naming rights*, recebe um adiantamento gordo e vai lá na Caixa com o cheque pronto para negociar. Se a Caixa realmente oferecer um desconto na casa dos 40%, a dívida poderia cair de 668 milhões para algo em torno de 400 milhões. Nesse caso, com os 300 milhões de adiantamento, o clube já teria grande parte do valor. E aí, com outras receitas, como cotas de televisão, patrocínios e o dinheiro que entra da Nike em janeiro, poderia completar o pagamento. É claro, parece simples na teoria, mas estamos falando de um movimento ousado, de uma jogada de mestre que exige estratégia e coragem. E o mais bacana de tudo é que o torcedor pode sentir que, pela primeira vez em muito tempo, existe uma direção com foco em resolver problemas estruturais, e não só em apagar incêndios. Muita gente pode não gostar de algumas decisões da diretoria, mas é inegável que pedir à Caixa o valor de quitação mostra uma postura diferente. É o tipo de atitude de quem quer planejar, não apenas empurrar a dívida com a barriga. Se o Corinthians conseguir mesmo esse desconto, o impacto financeiro seria imenso. Além de reduzir juros e alongar menos o prazo, o clube finalmente teria a arena livre de pendências. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, a renda da bilheteria, que hoje ainda tem parte comprometida, passaria a entrar direto no caixa do clube. Só para você ter uma ideia, o Timão fatura algo entre 12 e 16 milhões de reais por mês com jogos na Neoquímica Arena. Faz as contas, em um ano, isso dá mais de 150 milhões entrando só de bilheteria. Um dinheiro que poderia ser usado em reforços, estrutura, categorias de base, e até mesmo para equilibrar outras contas. Agora, pensa comigo, fiel, se o Corinthians consegue quitar a arena,
o clube não só se livra de uma dívida pesada, como abre um novo capítulo da sua história. A casa seria definitivamente do povo corintiano. Cada ingresso vendido, cada arquibancada lotada, tudo isso passaria a representar lucro direto. E convenhamos, poucas torcidas do mundo lotam estádio como a do Timão. Então, se esse sonho virar realidade, o impacto será gigantesco. É claro que tem muita água para rolar ainda. A Caixa ainda não respondeu oficialmente o pedido do Corinthians, e o valor exato de quitação não foi divulgado. Mas o simples fato de essa conversa existir já mostra que o clube está se mexendo. E, honestamente, isso é o que o torcedor quer ver: movimento, atitude, planejamento. A gente cansou de ver o clube se enrolar em promessas e discursos. O que o corintiano quer é ver ação, é sentir que tem gente lá dentro pensando grande. Outra coisa importante é entender que esse plano da diretoria não depende só da boa vontade da Caixa. Envolve negociação com empresas interessadas nos naming rights envolve estratégia comercial e, claro, envolve confiança do mercado. Mas o Corinthians é gigante, e mesmo com todos os problemas, continua sendo uma das marcas mais fortes do futebol brasileiro. Quando se fala em exposição, torcida e engajamento, o Timão é um dos primeiros nomes que surgem. E isso é uma moeda poderosa na hora de atrair parceiros. O torcedor, por sua vez, também tem papel fundamental nesse momento. Porque se o clube mostra vontade de resolver as dívidas, cabe à Fiel continuar fazendo o que sempre faz de melhor: apoiar, lotar estádio, manter o clube vivo. Já pensou se esse plano avança e falta um pedaço para fechar a conta? Imagina uma vaquinha corintiana para completar o valor. Não seria novidade. A Fiel já mostrou várias vezes que, quando é para ajudar o clube, ela chega junto. É a torcida que paga boleto, que compra ingresso, que segura a bronca mesmo nos momentos mais difíceis. E olha, quem acompanha o Corinthians de perto sabe que não é fácil lidar com tantos compromissos financeiros. Tem folha salarial, dívidas trabalhistas, transfer ban, cobrança de credores. Então, ver a diretoria pelo menos tentando encontrar uma saída criativa para resolver o maior passivo do clube é um respiro. É uma luz no fim do túnel. E se esse projeto realmente sair do papel, pode mudar o patamar financeiro do Timão. A verdade é que essa notícia reacende um sentimento que parecia adormecido na torcida, o de esperança. Depois de tantos anos ouvindo falar em dívidas, em parcelamentos, em acordos intermináveis, finalmente surge uma possibilidade concreta de quitação. É claro que ainda é um sonho, mas o Corinthians sempre foi movido a sonhos impossíveis. Foi assim em 2012, foi assim em 2015, foi assim tantas outras vezes. E é isso que faz desse clube algo tão diferente. Então, Fiel, presta atenção porque essa movimentação é séria. O Corinthians não está só perguntando por curiosidade. Existe um plano em andamento, uma estratégia financeira desenhada para que, num futuro próximo, o clube possa bater no peito e dizer: a arena é nossa. E só de imaginar essa cena, já dá para sentir aquele arrepio que só o Corinthians provoca. Porque quando o Timão sonha, o Brasil inteiro presta atenção. E tem mais, Fiel. Essa história da quitação da arena mexeu com o clube inteiro e também com a torcida. Depois que a notícia começou a circular, muita gente passou a fazer conta, especular números, tentar entender de onde poderia sair o dinheiro. E o que antes parecia impossível começa a ganhar forma quando a gente coloca tudo na ponta do lápis. O Corinthians tem receitas importantes chegando nos próximos meses, e se elas forem bem administradas, dá para sonhar, sim. Em janeiro, por exemplo, o clube vai receber 50 milhões da Nike, que são referentes a um adiantamento de contrato que foi dividido em parcelas. Além disso, tem o novo patrocinador master que pode render 200 milhões de reais no total. Some isso ao possível adiantamento dos naming rights e o cenário começa a ficar mais interessante. Agora, imagina que o Corinthians consiga 300 milhões de adiantamento e receba mais 50 da Nike e outros 50 do patrocinador master. Já são 400 milhões garantidos, o suficiente para negociar com a Caixa. Mesmo que falte uma parte, o clube teria um argumento forte na mesa.
E se de fato a dívida cair para algo perto de 400 milhões com o desconto, o sonho da quitação ficaria muito mais próximo da realidade. Claro, tem toda a questão das despesas fixas, da folha de pagamento e das dívidas menores que também precisam ser resolvidas. Mas o raciocínio é simples: se o Corinthians conseguir pagar a Arena, as receitas futuras vão crescer e o clube terá fôlego para colocar o restante das contas em ordem. Outro ponto que empolga é pensar no efeito que essa quitação teria na bilheteria. Hoje, parte do dinheiro dos jogos vai direto para abater a dívida. Se o estádio for quitado, essa grana passaria a ir toda para o caixa do clube. A bilheteria da Neoquímica Arena, mesmo em momentos de crise, é uma das mais fortes do país. Em média, o Corinthians faz entre 12 e 16 milhões de reais por mês com o público. Isso é muita coisa, fiel. Coloca aí uns 150 milhões por ano entrando só de torcida. Agora pensa esse valor livre, sem precisar repassar nada para banco. É o tipo de virada financeira que pode mudar completamente o destino do clube nos próximos anos. E o torcedor, que sempre foi o combustível desse time, também começa a sonhar junto. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre pertencimento. Quitar a Arena é tirar um peso das costas, é transformar o estádio em casa de verdade, sem pendências, sem cobranças. É o Corinthians voltando a ser dono de si mesmo. E dá para sentir nas redes sociais, nos grupos de torcedores, que esse assunto reacendeu o orgulho da Fiel. Muita gente está disposta até a participar de uma nova campanha, tipo aquelas vaquinhas que já aconteceram no passado, para ajudar na amortização. Parece loucura, mas com o Corinthians nada é impossível. O torcedor sabe que cada passo nessa direção é um passo de reconstrução. O clube vive um momento em que precisa reequilibrar as finanças e, ao mesmo tempo, manter um time competitivo. E é justamente por isso que o movimento da diretoria de buscar informações com a Caixa é tão importante. Não é uma promessa vazia, é um planejamento. Mesmo que o pagamento à vista não aconteça agora, só o fato de saber o valor exato da quitação já permite traçar estratégias, ajustar contratos e preparar o terreno para quando surgir a oportunidade certa. Enquanto isso, o Corinthians também se movimenta em outras frentes. A diretoria está enviando propostas e documentos para empresas interessadas em comprar o pacote que inclui a Arena e o patrocínio master da camisa. A ideia é atrair companhias que tenham capacidade de investir pesado e visem uma parceria de longo prazo. A proposta gira em torno de 10 anos para os naming rights com um valor total de cerca de 700 milhões de reais, e mais 3 anos de patrocínio master, que renderiam aproximadamente 600 milhões no total. É um projeto ambicioso, que exigirá negociação e paciência, mas que pode colocar o Corinthians de volta em outro patamar financeiro. E não é só questão de dinheiro, é também de imagem. Um estádio quitado, moderno, com naming rights fortes e bem explorados, valoriza o clube como marca. Abre portas para novos investidores, melhora a credibilidade no mercado e atrai mais torcedores aos jogos. A Neoquímica Arena sempre foi um dos grandes símbolos do Corinthians, mas ainda carrega o peso da dívida que nasceu junto com ela. Resolver isso é como abrir um novo ciclo. Claro que tem gente mais cética, dizendo que tudo isso é sonho distante. Mas, sinceramente, sonhar faz parte da história do Timão. Quantas vezes o Corinthians não foi desacreditado e deu a volta por cima? É o clube que venceu o impossível, que saiu da Série B para conquistar o mundo. E é essa mesma energia que move esse novo projeto. O pedido à Caixa pode parecer apenas um detalhe, mas é o primeiro passo de algo maior. É o sinal de que o clube quer se planejar, quer enxergar o futuro com responsabilidade. O importante é que dessa vez o Corinthians parece estar agindo com método. Nada de promessas vazias ou improviso. Tudo está sendo feito com base em números, projeções e possibilidades reais de receita. O pedido de quitação é um levantamento técnico, não emocional. O clube quer entender quanto custaria sair do financiamento, para então ver se existe viabilidade dentro dos contratos que estão sendo negociados. É assim que se faz gestão. É assim que um gigante começa a se reerguer. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando.
Um clima de emoção tomou conta do Mirassol nesta semana. O técnico da equipe se despediu de um dos maiores nomes do clube nos últimos anos, Reinaldo. A saída do craque agitou os bastidores do futebol paulista e já dá o que falar nos corredores do Corinthians, clube que, segundo rumores, teria acertado a contratação do atacante. Reinaldo, que vinha sendo peça-chave no esquema do Mirassol, deixou o time com números expressivos e com uma legião de fãs que agora lamenta sua saída. O treinador, visivelmente emocionado, fez questão de ressaltar a importância do jogador para a trajetória do time, mas também reconheceu que oportunidades como essa são raras e merecem ser aproveitadas. É um momento de orgulho, mas também de despedida. Reinaldo merece voar mais alto e mostrar seu talento em outro patamar, disse ele em coletiva. Nos bastidores, a negociação com o Corinthians já era assunto corrente há algumas semanas. Fontes próximas à diretoria do clube alvinegro confirmam que existe um interesse real, embora detalhes do contrato ainda sejam mantidos em sigilo. A expectativa é que Reinaldo se junte ao elenco nos próximos dias, gerando ainda mais especulações sobre a estratégia do Corinthians para a temporada. A torcida corintiana, sempre atenta a novas promessas e reforços, já começa a se movimentar nas redes sociais, demonstrando ansiedade pelo que promete ser um reforço de peso. Enquanto isso, o Mirassol se prepara para o desafio de superar a ausência do seu principal craque. A equipe terá de se reinventar e buscar novas soluções para manter o desempenho que chamou a atenção nos últimos campeonatos. Ao mesmo tempo, há quem aposte que a saída de Reinaldo pode abrir espaço para jovens talentos da base, que agora terão a chance de mostrar seu valor e conquistar seu lugar no time titular. Entre rumores e expectativas, uma coisa é certa: o mercado da bola segue movimentado, e a transferência de Reinaldo pode ser apenas o começo de uma série de negociações que prometem agitar o futebol paulista. Os torcedores do Mirassol lamentam a perda, enquanto os corintianos aguardam ansiosos para ver o craque vestindo a camisa alvinegra, em um capítulo que promete muita emoção e gols decisivos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!